Olá vocês, ouvintes e assinantes da Alta Conexão. Segunda-feira, dia 24 de agosto do ano de 2026, e esse aqui é o resumo esportivo entrando no ar para vocês. Eu lembro que vocês podem nos ver e ouvir no YouTube, youtube.com/Alta Conexão, no Instagram e também agora no TikTok. Você que está vendo no TikTok, se gostou, faz o seu comentário, curte e compartilha. Faz o nosso vídeo chegar a muito mais gente. Não custa absolutamente nada e todos nós estaremos nos ajudando. Logicamente, o Campeonato Brasileiro vai ser a pauta deste resumo esportivo, que começou no sábado com Fluminense 2, Clube do Remo 1, partida realizada no Maracanã. O Remo saiu na frente, parecia que ia surpreender, parecia que ia finalmente conseguir uma boa vitória fora de casa, mas o Fluminense, com o técnico Marcão no banco e técnico Thiago Silva no banco de reserva, no campo de jogo, acabaram fazendo com que a equipe tricolor carioca virasse a partida ao natural, um pouco de sofrimento, mas o Fluminense mereceu a vitória, se solidifica no grupo de equipes que vai brigar pela Libertadores e dá ao Marcão uma tranquilidade. O Fluminense divulga que o técnico Marcão vai permanecer na equipe pelo menos até o final do ano de 2026. Nada mais justo. Num outro jogo de sábado, Internacional 0, Clube Atlético Mineiro 0, num Beira-Rio frio e vazio. O Inter continua sua saga de uma equipe que marca bem, sofre poucos gols, mas perde muitas oportunidades no ataque. O técnico Pesolano vem fazendo um bom trabalho com o material humano que tem em mãos, mas o Inter não consegue se descolar da zona de rebaixamento. O 0-0 foi uma nota para as duas equipes, apesar de o time do Galo Mineiro ter perdido um gol inacreditável no primeiro tempo ainda. No grande jogo da rodada e no jogo que fechou as partidas de sábado, no Mineirão, 1 para o Flamengo, 2 para o Cruzeiro. O Flamengo saiu na frente, de novo a equipe do Cruzeiro joga um péssimo primeiro tempo. Parece que os jogadores de meio campo do Cruzeiro não sabem marcar durante as primeiras etapas. Foi impressionante, nas 3 partidas jogadas contra o Flamengo, o Cruzeiro jogou um mau primeiro tempo no quesito marcação, dando espaço para os seus oponentes. E o Flamengo abriu o placar, teve a oportunidade de ampliar, não conseguiu, e na volta do intervalo o Cruzeiro empatou com um belo gol de Arroio, e no último lance praticamente da partida acabou ganhando por 2-1, freando uma suposta subida do Flamengo na tabela, e o Cruzeiro ajudando um pouco o seu co-irmão, o Palestra, o Palmeiras, o qual nós falaremos na sequência. Na rodada de domingo, vamos falar de Palmeiras e Vasco. O Palmeiras emendou uma goleada em cima do Vasco, 4 para o Palmeiras, 1 para o Vasco. O Palmeiras, que teve um primeiro tempo um pouco sonolento, a equipe teve muita posse de bola, mas não conseguiu transformar em gol tudo que era de melhor, mas em 10 minutos conseguiu abrir 3-0 e depois foi apenas administrar com mais um gol. O Vasco acabou descontando no final. Sinal muito vermelho aceso para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Enfiado no fundo da tabela, uma equipe que não consegue se apresentar de uma forma coerente nas suas 3 peças: defesa, meio campo e ataque. Seu técnico vai tendo muito trabalho, contratações estão sendo feitas, mas de jogadores estrangeiros que não conhecem a sistemática do futebol brasileiro. E isso pode causar muito problema para o time da Cruz de Malta, que olha, eu estou dizendo aqui já faz tempo que este ano um grande ao menos vai cair. E eu estou começando a achar que existe a possibilidade até de caírem 2 equipes grandes
para a Série B do ano que vem. Então o Vasco não foi nada, não foi nenhum tipo de oponente para o Palmeiras. E os 4-1 acabaram ficando muito bem para aquilo que foi o jogo. Um clássico foi jogado também na cidade de Salvador, no Barradão, Vitória 0, Bahia 2. O Bahia, com muita autoridade, jogou fora de casa, jogou no estádio do seu adversário e praticou um futebol bonito, que há muito tempo a gente não via daí do tricolor da Boa Terra. Vencia por 1-0, quando no último lance praticamente da partida, o jogador Jean Lucas fez 2-0. E aí, cenas lamentáveis aconteceram dentro de campo. O Jean Lucas simplesmente tirou a camisa para comemorar e mostrou a camisa para a torcida. Essa camiseta foi arrancada pelos jogadores do Vitória, pelo Marinho e depois pelo Kaká, e o Kaká fez aquele gesto de rasgar a camisa. Um gesto profundamente lamentável desse jogador Kaká, que eu conheço ele de muito tempo, desde a base do Cruzeiro. Sempre foi um cara muito desequilibrado. E o que ele fez ontem não deve ser feito e realmente é passível de punição. Agora, o mais absurdo de tudo foi o árbitro da partida, o senhor Rafael Claus, dar um vergonhoso cartão amarelo para o Kaká. Ele tinha que ter sido expulso, afinal de contas, foi uma atitude que até deixou o próprio treinador do Vitória, Jair Ventura, constrangido. Quem acompanha o pós-jogo, ele deu uma entrevista dizendo assim que o time tem que saber perder. O Bahia jogou mais, ganhou e tem que comemorar. O Jean Lucas não fez absolutamente nada. Ele não pisou em escudo, ele não fez absolutamente nada. Ele mostrou a camisa do time que ele defende. Ele mostrou a camisa do patrão, do cara que paga o salário dele, e ele está ali fazendo por merecer o salário que ele ganha. Então, é muito mimimi no futebol, que não pode comemorar, que os caras ficam... Quem sofreu o gol fica ofendido. Como ofendido? Futebol é alegria, o futebol está ficando muito chato em determinados momentos. E volto a dizer, para mim o grande erro foi do árbitro Rafael Claus não ter expulsado o jogador Kaká por conta daquela atitude totalmente desnecessária. Completando os jogos das 16 horas de ontem, tivemos Bragantino 1, Grêmio 0 em Bragança Paulista. O Grêmio faz uma partida apática, uma partida triste de se ver, uma equipe completamente desmotivada. Muita gente diz que jogador não derruba técnico, mas jogador também não faz muito esforço para segurar o técnico, né? A diretoria do Grêmio vai mantendo o Luiz Castro vai cometendo os seus erros, mas me parece que os jogadores também não compraram a ideia dele, porque é triste de ver a movimentação em campo desses jogadores do Grêmio. E aí vem depois o senhor Luiz Castro dizer que a culpa foi da arbitragem. Então, segundo o senhor Luiz Castro e também o Paulo Pelaipe do Grêmio, um grave erro de arbitragem impediu que o Grêmio ganhasse a sua primeira partida fora. Olha, com toda sinceridade, eu também acho que houve este erro de arbitragem. O toque de mão anotado pelo árbitro, na minha opinião, não aconteceu, mas é um lance que causa muita dúvida. Não é um lance escandaloso. O árbitro apontou, o gol foi anulado e o Grêmio no final, no último minuto, toma um gol de cabeça no escanteio e acaba perdendo por 1-0. Eu volto a dizer, acho que o erro aconteceu, mas isso não é a justificativa para o péssimo futebol que vem jogando a equipe do Grêmio. E abram os olhos, o Grêmio tem um Grenal na quinta-feira, tem a Chapecoense no próximo domingo e o outro Grenal na outra semana. Ou seja, o Grêmio pode ter uma semana de horrores se não abrir o seu olho. Bom, vamos ficando por aqui no nosso primeiro tempo e a gente volta já já com o segundo tempo do nosso resumo esportivo. Voltamos com o nosso segundo tempo do resumo esportivo, youtube.com/altaconexão, Instagram e também no TikTok. Você aí do TikTok, curte, compartilha, comenta. Se tem alguma coisa que você não gosta, comenta, faça uma sugestão, a gente faz isso para você. Fechando jogos de ontem, tivemos na Vila Belmiro, 1 para o Santos, 1 para a equipe do Mirassol.
O Mirassol saiu na frente com um gol de Eduardo de fora da área. O Santos acabou empatando com o Barreal. Falando da partida jogada em campo, o Mirassol parece que insiste em lutar arduamente pela sua permanência na Série A. É um time tecnicamente muito inferior ao time do ano passado, um time que fez muitas contratações novas e muitos desses jogadores novos já foram dispensados, ou seja, é uma reformulação. O Mirassol está trocando pneu com o carro andando e com relação a isso vem se mantendo ainda na briga. Eu particularmente ainda acho que pelo futebol que vem apresentando deve escapar, mas a pontuação diz que o Mirassol hoje está na zona de rebaixamento. Com relação ao Santos, duas ressalvas. Primeiro, um lance absurdo na beira do gramado no segundo tempo, quando um torcedor deu uma cusparada no lateral esquerdo do Reinaldo, quando esse foi bater um arremesso lateral. E para o azar desse torcedor, a câmera flagra o exato momento onde tudo acontece. Ou seja, é impossível de não se encontrar este torcedor. E este CPF deve ser punido. Todo mundo viu, todo. É só puxar uma imagem de televisão e todos vão ver a figura, o ilustre cidadão que cometeu este ato absurdo em cima do lateral esquerdo Reinaldo. E outra coisa, né? A declaração do seu Neymar, que fez uma boa partida, correu, se movimentou, deu assistência, o futebol dele vem crescendo, mas aí ele diz que o prêmio de melhor em campo tem que ser dado para árbitra a Edna, porque ela flutuou entre os dois meios de campo, segurando a partida e impedindo que um dos dois times ganhassem a partida. Ou seja, uma declaração sarcástica e absolutamente fora de propósito, vindo de um craque, vindo de um líder e vindo da pessoa que ele é. Não, a Edna, na minha opinião, tem esse estilo de segurar o jogo, o estilo meio daronco de apitar, mas não acredito que ela tenha sido decisiva em nenhum dos lances de gol, e acho que o empate de 1-1 de ontem não passa pela arbitragem. Seguindo no jogo das 18h30, na Arena Condá em Chapecó, um resultado surpreendente. A Chapecoense, que até então tinha ganho uma única partida na primeira rodada do campeonato, acaba tendo a sua segunda vitória em casa, batendo o São Paulo por 1-0. Falar o que do São Paulo? São Paulo ainda tem uma pontuação um pouco distante da zona de rebaixamento, mas joga um futebol que eu diria preocupante. É incrível como o técnico Dorival Júnior não consegue fazer este time jogar. Eu comparo o São Paulo ao Grêmio. O técnico Luiz Castro tem as suas qualidades. O Dorival Júnior não precisa nem dizer, tem muitas qualidades. E como é que ele não consegue fazer esse time de São Paulo jogar minimamente? Ele não conseguiu ainda, o Júnior, nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro, e o São Paulo vem descendo, e isso é preocupante para você, torcedor do Tricolor Paulista. Fechando a rodada de domingo, mas não a rodada completa, Coritiba 2, Corinthians 1, no Alto da Glória, lindo, maravilhoso, completamente lotado, ingressos de torcida visitante também todos vendidos. O Corinthians mostrou aquilo que quem nos acompanha sabe. É um bom time quando tem os seus 11 jogadores à sua disposição. Quando precisa poupar algum jogador, quando tem alguma necessidade de trocar os seus dois laterais e o seu goleiro, o time simplesmente desaba. Hugo Souza é um dos pontos fortes da equipe. Mateuzinho e Matheus Bidu são as duas válvulas de escape ofensivas da equipe do Corinthians. E ontem o Fernando Diniz ou quis ou precisou poupar Hugo Souza, Mateuzinho e Matheus Bidu. E o que aconteceu? O Corinthians fez uns primeiros 30 minutos razoáveis, mas não atacou. Manteve a posse de bola e não correu muitos riscos. Mas aí o que aconteceu? Numa falha do goleiro Cauê, para mim ele falhou nos dois gols,
mas no primeiro ele tinha que estar encostado na trave. Se ele tivesse encostado na trave, a bola batia nele e saía para o escanteio. Ele não podia fazer um movimento de um cruzado, de um chute cruzado, a bola entrou entre ele e a trave. Para mim faltou um pouco de experiência para ele. A derrota não vai na conta do goleiro, em hipótese alguma, ela vai no elenco do Corinthians como um todo. E mais uma vez, o Memphis Depay entrou no segundo tempo e mostrou que em terra de cego, quem tem um olho é rei, ou seja, ele sobra no Corinthians e, quiçá, sobra em muitos times do futebol brasileiro. Ele que, se continuar mostrando esse bom preparo físico, ontem ele já jogou um tempo inteiro, ele pode ajudar e ajudar muito o Corinthians na campanha da Libertadores e também na campanha de uma manutenção tranquila na Série A. E o Curitiba, sim, parabéns à equipe Coxa Branca, que fez um jogo de muita vontade, mesmo no início do segundo tempo, quando o Fernando Diniz fez uma alteração tática e os primeiros 15 minutos foram preocupantes para o Coxa, para a sorte do Coxa, o Corinthians não empatou o jogo ali, o técnico Seabra corrigiu a equipe, arrumou o seu meio campo e a equipe conseguiu fazer no segundo gol. O Coritiba, com essa vitória, atinge a 8ª posição no Campeonato Brasileiro e vai praticamente espantando aquela expectativa de brigar para não cair, de brigar para se manter na Série A. Eu lembro que o Coritiba foi um dos apontados, inclusive por mim, como candidatos ao rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai falar um pouquinho da classificação. O Palmeiras tem 51 pontos em 34 jogos, é o primeiro. O Flamengo vai em seguida com 45, mas tem 23 jogos. Atlético Paranaense tem 41 nos mesmos 23 da equipe do Palmeiras. O Fluminense é o quarto com 41, mas em 24 jogos. O Cruzeiro é o quinto com 39. Eu lembro que temos um jogo para ser jogado nesta segunda-feira às 20 horas no estádio Newton Santos, Botafogo e Atlético Paranaense. Na zona da degola, como a gente gosta de dizer, Chapecoense dá uma suspiradinha, porque a Chapecoense venceu, foi a 14. Acho ainda muito difícil, mas matematicamente é possível. Vasco tem 22, é o 19º. O Remo com 23 pontos é o 18º. E o Mirassol com 24 pontos é o 17º. Então a gente tem Mirassol em 17º, o Remo 18º, Vasco da Gama 19º e Chapecoense 20º, perdão, as equipes que estariam rebaixadas se o campeonato terminasse hoje. Mas Mirassol é o primeiro que cai com 24. Grêmio e Inter estão logo acima com 25. O Santos com 26. São Paulo com 27. E Vitória com 30 pontos, na minha opinião. São essas as equipes. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 8 equipes separadas por 7 pontos. E dessas 8 equipes, 3 devem cair. Muita emoção na parte de baixo da tabela e na parte de cima o Palmeiras vai mantendo a sua distância em relação ao Flamengo. Virando a chave agora desse rodapé, rapidinho, falando do tênis, a dupla brasileira formada por Orlando Luz e Rafael Matos venceu o Masters 1000 da cidade de Cincinnati, nos Estados Unidos. É o segundo torneio Masters 1000 que eles vencem. Na sequência venceram Montreal e agora venceram Cincinnati. Se tornam uma das 8 melhores duplas do mundo nesse ano e entram na briga pela disputa no Masters do final do ano. Com essas 2 vitórias, os brasileiros ficam bem posicionados, ambos entre os top 15 de duplas do mundo. Parabéns a essa dupla brasileira e o detalhe, é a primeira dupla 100% brasileira a obter títulos de categoria Masters 1000 e eles chegam com toda a disposição e com tudo para fazer um ótimo US Open que começa na próxima semana. E por falar em próxima semana, o Resumo Esportivo vai ficando por aqui, volta na próxima semana. youtube.com/autoconexão, você no Instagram e principalmente você aí no TikTok. Curte, comenta, compartilha. Excelente semana a todos.